Olá, filhos do Deus Altíssimo, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam me ouvindo. Eu tô ruim da garganta, mas eu vou fazer esse vídeo porque é muito importante, amém? Amados, vamos para a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Isaías 41, a partir do versículo 2. Preste atenção na palavra. Olha, o mais importante não é quem fala para você, mas é o que está na palavra. Então preste atenção. Eu peço a Deus que você abra seu coração, os seus ouvidos nesse momento e que você receba como uma profecia, como o amor de Deus, como o próprio Senhor, usando a minha boca, meio ruim, mas que o Espírito Santo possa falar com você através dessa palavra, que Ele fale ao seu coração e essa palavra entre no seu espírito, amém? Diz assim: quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão, eu o chamei de volta dos confins da terra e disse: você é meu servo, pois eu o escolhi e não o lançarei fora. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita, eu o sustentarei. Sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos e humilhados. Quem se opuser a você morrerá e não dará em nada. Você procurará e não encontrará aqueles que tentaram conquistá-lo. Quem o atacar será reduzido a nada, pois eu o seguro pela sua mão, pois eu o seguro pela mão direita. Eu, o Senhor, seu Deus, e lhe digo: não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Eu repito, não tenha medo, estou aqui para o ajudá-lo. Embora você não passe verme, ó Jacó, não tenha medo, pequenino Israel, pois eu o ajudarei. Eu sou o Senhor, seu Redentor. Eu sou o Santo de Israel. Você será um novo instrumento de debulhar. Com muitos dentes afiados, despedaçará seus inimigos e transformará os montes em palhas. Você os lançará para o alto e o vento os levará embora. Um redemoinho os espalhará, então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Graças nós te damos, Senhor, por essa palavra. Nós queremos, Senhor, te pedir, Pai, que seja o Senhor a falar aos nossos corações, Pai. Que o Espírito Santo venha confirmar, Senhor, dentro dos corações e das mentes que vão ouvir essa palavra agora, Senhor, porque não precisa de mais nada ser acrescentado. Não precisa, Senhor. A palavra já fala por si só. A palavra é a tua boca, Senhor. Em nome de Jesus, que os meus irmãos, Senhor, entendam isso. Que a palavra é a tua boca, Senhor, falando aos corações deles. Em nome de Jesus. Que palavra, não? Que palavra. Quantos de nós não já passou por um momento de solidão, de luta, de desespero, de parece que não existe mais saída, o que parece que vai ser o fim de todas as coisas. Parece que fomos abandonados, parece que estamos encurralados. Uma vez eu estava me sentindo assim. Eu estava me sentindo como não ter saída, como eu não poderia tirar minha vida porque eu conhecia a palavra,
Tenho medo de inferno, tenho medo de ir para o inferno. E também não via a mão de Deus, eu não via a ajuda do Senhor, eu não via ninguém se mover para me ajudar, eu não via saída, eu não via. E aí, quando eu abri a palavra do Senhor, o Senhor me levou justamente para aquela parte onde o povo de Israel, Deus fez ele andar por um beco onde de um lado era monte, do outro era vale, na frente era o mar vermelho e atrás vinha o exército de Faraó. Então eles se sentiam encurralados no beco de Piarote. E Deus, naquela manhã, eu até gravei essa mensagem, que foi uma mensagem onde Deus falou comigo: você pode estar se sentindo encurralada e não pode ver saída, mas eu ainda sou o teu Deus. E tudo que você consegue ver apenas parte, Leide, porque o impossível sou eu. O mar sou eu que vou abrir. E aquele povo estava se sentindo amedrontado. Talvez você esteja se sentindo amedrontada. Talvez você esteja se sentindo encurralado. Talvez você não tenha mais saída, esteja desistindo de tudo, esteja como eu estava naquele dia. Mas o Senhor, na sua bondade, Ele disse: olha, quando tudo parece perdido, eu ainda sou Deus e sou eu que faço o impossível e faço o mar abrir. E nesta manhã Ele está dizendo: foi eu que te escolhi. Eu escolhi você, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão. Eu o chamei de volta dos confins da terra e disse: você é meu servo, pois eu o escolhi. Talvez você esteja em um dia daqueles que esteja se perguntando: eu escolhida? Como assim Deus me escolheu? Para quê? Olha a minha vida, não serve para nada, eu não faço nada direito. Para que, Senhor, que o Senhor me escolheu? Eu me sentia muito assim, amado. Senhor, o Senhor tem um propósito na minha vida. O Senhor me escolheu. Para que o Senhor me escolheu? Para te envergonhar? O Senhor me escolheu para quê, Senhor? Para te causar vergonha, Senhor, aos meus parentes, ao meu marido, aos meus filhos? Para que o Senhor me escolheu? Me escolheu para quê? Me escolheu nada. E eu duvidava. Porque eu estava olhando para minha situação, eu estava olhando para aquilo que eu estava passando, para a situação a qual eu estava vivendo. E não conseguia entender que o Senhor não tinha me escolhido por causa dos meus dons e talento, mesmo porque quando Ele me chamou, eu não tinha nenhum. Eu era simplesmente uma viciada em álcool, sem uma família que não me queria nem por perto. Tinha uma fama, má fama na região que eu morava. E o Senhor me chamou, e quando eu entendi que Ele tinha me escolhido, quando ninguém mais me queria por perto, aquilo para mim, meu Deus, alguém me amou, alguém deu a vida por mim. Mas com o passar das lutas, amado, vai perdendo aquele encanto do primeiro amor. Se a gente não vigiarmos, a gente perde o primeiro amor. A gente se esfria e começa a olhar para nós mesmos, sabe? Começamos a olhar que não temos nenhuma qualidade. Nós não tínhamos, só que naquela hora do primeiro amor, sabe, nós não estávamos nem aí, nós só queríamos ser amada, mas nada mudou. O Senhor ainda te escolheu. Você, não importa quanto tempo você perdeu, deixou para trás, fez de errado, tomou decisões erradas, não importa como sua vida está hoje. Mas eu não sou a mesma quando eu aceitei o Senhor Jesus. Eu não tenho o mesmo amor, não tenho mais aquela paixão, aquele fogo, aquela chama. Não importa, o Senhor te conhece. Ele diz que te sustenta pelas tuas mãos. E Ele te quer bem assim. Ele fala assim, olha, Ele fala desse jeito: não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Embora você não passe de um verme, ó Jacó, o Senhor sabe quem você é. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe que nós não temos nada para oferecer. E por mais que achamos que somos merecedores ou suficiente,
mais santo do que os outros ou mais capazes do que os outros, ainda temos uma vida aparentemente melhor do que os outros, ou talvez eu não peque tanto quanto a outra pessoa, mas mesmo assim eu não passo de um verme. Mas isso não é para me desmerecer. E o Senhor não está dizendo assim, olha, você é um verme, ai, eu tenho ranço de você. Não. Ele está dizendo assim, embora você não passe de um verme, para você se lembrar quem você foi, quem você era e quem você é. Para você saber de onde eu te tirei. E eu mesmo assim eu te amo, mesmo assim eu te escolhi, mesmo assim eu quero ficar pertinho de você, mesmo assim. Ele diz assim, não tenha medo, pequenino Israel, pois eu o ajudarei. Eu sou o Senhor, seu Redentor. Eu sou santo, o Santo de Israel. Você será um novo instrumento, não importa como você está hoje, amado. Não importa como as pessoas olham para você, não importa como estão vendo você. E não importa como você se vê, porque o Senhor diz, eu não vejo como o homem vê e não vejo como você se vê. Eu vejo você com os mesmos olhos de quando você me encontrou, de quando você me aceitou. Eu ainda vejo você como minha preciosidade, minha pedra preciosa. Você ainda continua sendo essa pedra preciosa. Por mais que a pedra preciosa às vezes caia na lama, no esgoto, ela não perde o seu valor e você não perdeu o valor para o Senhor. O preço que Ele pagou pela sua vida na cruz, ninguém pode anular. Os seus pecados não podem anular. O que você está vivendo hoje, como você está hoje, não pode anular. E você vai entender isso. Eu declaro sobre a sua vida que você vai entender no seu espírito, no seu coração, esse amor que excede todo o entendimento, esse amor que está acima dos teus atos. Que nada que você faça, nem para o bem ou para o mal, pode anular o amor que o Senhor tem por você. O Senhor está dizendo que Ele vai te capacitar, que Ele vai te ajudar e você vai vencer os seus inimigos. Os seus inimigos, amado, não está do seu lado, não é a carne nem o sangue, os seus inimigos são espirituais. Ele batalha contra você o tempo todo na mente. Eu sei do que eu estou falando, porque eu estive aprisionada, sabe? Pela minha mente, pelo inimigo que lançava flechas dia e noite, dizendo para mim, jogando na cara, usando pessoas para me desanimar. Mas eu estou hoje aqui dizendo para você que Deus está dizendo que vai te capacitar e você vai contra eles e você vai vencê-los e você vai se alegrar no Senhor. Você só não pode desistir. Não desista, porque o Senhor não te lança fora e nunca desiste de você. O Senhor ama você. O Senhor se doou por você. E tudo que Ele fez ainda está valendo. Nada que você possa fazer pode separar você do amor do Pai. Então receba essa palavra. O Senhor está cuidando de você. Pode até não parecer. Você nesse momento pode estar se sentindo só, abandonada, mas Ele está aí. Você não está vendo. Você pode estar igual eu estive, encurralado, sem saída. Mas olha, o Senhor tem uma saída. Nem que Ele tenha que abrir o mar vermelho para você passar, Ele vai abrir. Se Ele precisar derrubar a muralha de Jericó, Ele vai derrubar. Se Ele precisar abrir o Jordão, Ele vai abrir. E se Ele tiver que dar uma ordem para os ventos cessar, Ele vai fazer. Mas você precisa crer na palavra do Senhor, você precisa crer nele, você precisa permanecer nele. Não dê ouvido, não dê mais crédito ao inimigo do que a palavra do Senhor. Porque o que Deus tem para você é maior e melhor do que você possa pensar ou imaginar. Então fique com essa palavra. Eu espero que você continue, que você pegue essa palavra, guarde ela no seu coração e caminhe por ela. Caminhe por ela. Eu vou pedir para você ler
em casa. Isaías 41, a partir do versículo 8. Leia até você entender que Deus está falando com você e que isso é uma profecia para a sua vida no dia de hoje. Você precisa crer na palavra. Você precisa crer, porque o Senhor é a palavra, Ele é a palavra viva. E pela palavra Ele fez todas as coisas. Então creia nessa palavra. O Senhor segura pela tua mão, você é escolhido, você é escolhida. O Senhor te dará vitória, mudará a sua vida, mudará. Ele fará por você, Ele está dizendo hoje, Ele fará por você. Não acredite no que a sua mente lhe fala, o seu coração lhe fala e no que os seus olhos vê. Acredite nele, na palavra, tudo você pode vencer pela palavra. Você tem que crer, você tem que colocar no seu coração, e se você não conseguir, você pede ajuda. Senhor, me ajuda a crer na tua palavra, que ela se manifeste em mim. Eu o abençoo com entendimento, em nome de Cristo Jesus, que essa palavra entre no seu coração e na sua mente e faça toda a diferença daqui para frente, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Antes de sair do vídeo, deixe seu gostei. Envie para uma pessoa que você saiba que esteja desanimada. O Senhor tem uma palavra de ânimo para a vida dela nessa noite, nessa manhã. Não sei o horário que você está ouvindo essa mensagem. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.